Olá, muito bom dia para você. Chegou o AB1, hoje é terça-feira, 7 de abril de 2026. Estamos juntos a partir de agora com muita informação, com muita prestação de serviço, como sempre. A gente vai falar nessa edição das fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Recife desde a noite de ontem. Na capital, um casarão desabou e deixou 2 pessoas mortas e 2 feridos. O local era ocupado de forma irregular há mais de 20 anos. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Gessé Aceoli está ao vivo com a gente, vai trazer o Minha Comunidade desta semana. E há um problema novo no nosso quadro, mas uma cobrança bem antiga nos nossos telejornais. Não é isso, Gessé? Bom dia. Bom dia, Eliakim. Bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, um problema novo dentro do quadro, mas um problema antigo e recorrente aqui no Camelódromo, nessa região dos Guararapes, aqui na área central de Caruaru. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão da coberta, a estrutura que se dá aqui para os comerciantes no Camelódromo. Daqui a pouco a gente chega trazendo mais informações sobre o assunto. Tá combinado, Gessé? Até daqui a pouco. O AB1 também vai mostrar o drama de quem precisa de um atendimento médico domiciliar. A gente vai conhecer exemplos de pessoas que estão com dificuldade para conseguir receber os cuidados em casa. A médica de lá disse que eu poderia, com o papel que eu estou, pegar esse oxigênio, mas a diretora do hospital daqui, ela não está possibilitando o oxigênio. Ela disse que só quem pode dar é o pulmonologista. E daí eu não estou conseguindo pegar. E daí eu estou correndo atrás desse home care dele. Hoje em dia eu venho conversando com outras famílias, buscando outras famílias que sofrem igual a mim, para entender o que é que acontece com esse contrato. Também ao vivo com a gente tem Aline Melo, Joel Almeida e Larissa Juliana. A Aline vai trazer informações sobre um treinamento de combate a incêndios que vai ser realizado aqui em Caruaru. Bom dia, Aline. Oi, Eliakim, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, ter noções básicas de combate a incêndio pode ser fundamental para reduzir ou até evitar alguns danos. Por isso, vai acontecer um treinamento aqui no Sindicato dos Lojistas de Caruaru. Daqui a pouquinho eu volto para explicar melhor como é que vai ser esse treinamento e, claro, como participar, Eliakim. Tá certo, Aline. Joel vai falar sobre uma ação que está acontecendo em Caruaru para castrar cães e gatos de graça. Bom dia, Joel. Bom dia, Eliakim. Um ótimo dia para todo mundo que está com a gente aqui no AB1. Esta ação é do Governo do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que desembarcou aqui em Caruaru hoje. Vai até o dia 11, sábado, com 200 vagas por dia para castrar animais, cães e gatos. Daqui a pouco a gente vai explicar como é que as pessoas podem conseguir essa castração de forma gratuita. Eliakim. Tá certo, Joel. Larissa vai falar sobre um reconhecimento nacional recebido pelo Festival de Inverno de Garanhuns. Bom dia, Larissa. Oi, Eliakim, muito bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando o AB1. Exatamente, Garanhuns recebeu um reconhecimento por meio de lei federal como manifestação da cultura nacional através do Festival de Inverno de Garanhuns, que acontece todos os anos na Terra da Garoa. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre essa notícia, Eliakim. Até mais, Larissa, Joel e Aline. Hoje tem a segunda reportagem da série Desafios e Superação, uma jornada com microcefalia 10 anos depois. Na reportagem de hoje vamos entender como a medicina é aplicada nos casos de crianças que vivem nestas condições. A missão que eu tenho, que Deus me deu, para mim e para meus filhos, que envolve tudo a ela. E sempre sou grata a Deus por esse presente maravilhoso que é a Ana Cristina na minha vida, que me fez me tornar quem eu sou. Essa mãezona, ela só veio me completar. Eu agradeço todo dia a Deus e nunca reclamo. Por mais difícil que esteja a situação, eu nunca reclamo, eu só agradeço. Só. E hoje também tem AB Esporte com novidades sobre o jogo do Central em casa na próxima rodada. Matheus Antunes, bom dia para você. Bom dia, Eliakim. Pois é, o Central vai encarar o América de Natal no Lacerdão, mas a torcida não vai poder marcar presença no estádio. O time foi punido com a perda do mando de campo e a gente vai contar todos os detalhes daqui a pouco, Eliakim. Tá combinado, Matheus? Até já. Tudo isso, muito mais, você confere comigo a partir de agora no seu AB1, que já está no ar.
11 horas e 53 minutos, o AB1 está no ar a partir de agora e a gente começa com Cobrança no Minha Comunidade. Hoje estamos no Camelódromo, na Rua dos Guararapes. A cobrança é antiga, mas a partir de hoje vamos intensificar a busca por melhorias para o espaço. Gessé Acioli está chegando ao vivo com a gente aqui no AB1, acompanhando toda essa demanda, não é isso, Gessé? É isso, Eliakim. A gente reforça que essa é uma cobrança que está começando agora no quadro Minha Comunidade, mas é uma cobrança antiga. Inclusive, nossa equipe, eu e o cinegrafista Matheus Guerra, que estamos aqui, já estivemos em outra ocasião mostrando a falta da estrutura aqui no Camelódromo. No momento a gente encontrou diversos problemas, como fiação exposta, a falta da lona de cobertura, né? Em dias de chuva fica ainda mais problemático, como é que está acontecendo agora, né? Com essas chuvas o pessoal fica na preocupação com os seus espaços para negociar a água caindo dentro dos espaços, enfim, a falta de estrutura acaba sendo um grande problema recorrente aqui para o pessoal. Franklin Portugal esteve por aqui e traz informações numa reportagem de todos os pontos que foram abordados, inclusive pelos comerciantes, dessas reclamações que são feitas. A gente vai conferir a partir de agora. Camelódromo situado nos Guararapes, no centro de Caruaru, ponto de trabalho de muitos comerciantes. Aliás, mais que isso, é um ponto de revivência. Só que há anos, trabalhar de forma tranquila na venda das mercadorias, e entre elas equipamentos eletrônicos, não tem sido possível por causa da chuva. Tudo coberto, tudo levantado para não molhar. Mas calma, não é para entender que a culpa é da chuva, e sim da falta de cobertura da parte superior do camelódromo. 30 de março de 2026, olha a chuva aqui. Cadê a nossa lona? Aqui, ó. Para não molhar a mercadoria. Esta voz do vídeo é a de Joelma, comerciante que tem sido uma das principais a verbalizar as reclamações, na esperança de que o camelódromo tenha uma cobertura digna na parte superior e proteja as pessoas e mercadorias do sol e da chuva. Inclusive, quando estávamos gravando a entrevista, começou a chover. Esse sonzinho de chuva agora aqui dá preocupação? Dá muita preocupação. Porque aqui dá para você ver que a gente já colocou aqui, ó, uma loninha aqui para não molhar a mercadoria. Mas aqui não tem jeito, de todo jeito, molha a mercadoria, a gente pede mercadoria, a gente toda quarta-feira está pagando a prefeitura e recurso que é bom para a gente e nada. Já viu alguma equipe aqui pelo menos ameaçar, fazer um estudo, ou nunca viu essa aqui? Não, vem. Quando vocês fazem a reportagem de lança, ele vem um dia, aí olha, aí vai embora, pronto, acabou. Por causa da falta de cobertura para proteção, com sol e chuva danificando as mercadorias, Joelma estima que já teve prejuízos de R$800. Pode parecer pouco para alguns, mas representa muito para ela. Quando chove também alaga o chão do camelódromo. Aqui de primeiro tinha uma lona, eles colocaram uma lona, aí depois com o passar do tempo, o sol, a chuva, a lona se rasgou, né? Depois que a lona se rasgou, ficou só a estrutura, mas de lá para cá a gente vem pedindo para colocar e nada. Toda semana ele vem, faz a cobrança, paga a prefeitura e nada também. Jordânia reforça que esta demanda para o poder público é antiga e nunca foi atendida. Ela tenta, mas não consegue entender a lógica. Porque assim, todo ano tem várias bandas que vêm, várias atrações de todos os cantos, atração boa, no modo de dizer. Eles gastam milhões e milhões com a festa, mas uma lona que é simples, aqui até, inclusive até para os clientes da gente, a gente também que trabalha aqui dia a dia, sol a sol, chuva a chuva, e eles não colocam. A esperança da gente sim, por conta do inverno, né? Que já está próximo, a gente já está chegando o inverno há muito tempo, molhando, a gente está pedindo. A gente está pedindo socorro, porque a gente está muito preocupado com essa chuva, muito preocupada mesmo.
Pois é, você acompanhou aí na reportagem do Franklin Portugal que uma das maiores reclamações é a questão da lona, que acaba acarretando outros problemas. Você vê agora, o Matheus Guerra está mostrando, que a lona foi colocada, né? Uma nova lona foi colocada no lugar. A grande reclamação dos comerciantes é exatamente o fato de que essa lona é um paliativo. Ela já foi colocada em outras oportunidades e mesmo assim ela se rasga, porque ela não aguenta. A estrutura não é devida para o que eles pedem aqui de uma estrutura física. Termina sendo um paliativo. A gente cobrou uma resposta da Prefeitura sobre os serviços por aqui. Não foi enviado nenhum tipo de resposta, nenhuma nota chegou, mas a gente reforça o calendário. Dia 2 de junho a gente volta aqui, já que é uma questão recorrente, a gente vai ver como é que vai estar a estrutura nessa nova visita que a gente vai fazer por aqui. Torcendo que a estrutura seja de qualidade e fixa, para que todos possam ter aí uma estrutura devida para trabalhar, já que eles pagam um espaço para estarem comercializando por aqui. É isso, Eliakim? Pois é, Gessé, uma estrutura como essa colocada aí, né, essa lona, é apenas um paliativo, né? Porque uma hora ou outra ela acaba rasgando, como muitas vezes aconteceu, e eles pedem uma estrutura fixa, né, com uma semelhante ali no comércio da praça. Isso com certeza vai melhorar. E a gente vai continuar cobrando. Obrigado, Gessé, pela participação. É lamentável, né, pessoal? O camelódromo é o sustento de várias famílias que, faça sol ou faça chuva, estão ali tentando ganhar a vida. O AB1 vai seguir de olho, cobrando uma solução definitiva para essa situação no camelódromo. Então, no dia 2 de junho, a gente vai voltar com o quadro Minha Comunidade para saber se algo mudou por lá. Está aqui marcado no calendário, 2 de junho, Minha Comunidade volta a cobrar melhorias no camelódromo. Tem mais problema de comunidade aqui no AB1. Moradores de uma rua do José Carlos de Oliveira reclamam de buracos e de esgoto estourado. Vamos ver na reportagem. Andar por aqui é difícil, também para os carros. Essa é a rua Denival Correia Pinto, a principal do bairro José Carlos de Oliveira. Neste trecho, já próximo à Avenida Caruaru, o asfalto quase não existe. No lugar dele, buracos surgiram com esgoto que se mistura à água da chuva. Os moradores dizem que a água suja e os inúmeros buracos são um problema que atormentam a vizinhança e os motoristas há 6 meses. Eu passo sempre, tenho carro também, tenho transporte, vou para casa, para passar aqui dá até vergonha de passar. Chego em casa com o carro fedendo, que você entra em casa fedendo com esse esgoto estourado aqui e a rua desse jeito. Perceba também que a água empoça na esquina desta rua, a Risete de Oliveira Santos. O caminho que Maria José faz todos os dias para chegar no trabalho. Ela tenta desviar da sujeira, mas conta que já tomou um banho dessa água suja. Tive que voltar para casa. Tomar um banho, trocar de roupa por causa da lama. Escorreguei. Aconteceu o quê? O carro. Rapiscou lama em mim. Além dos pedestres, os motoristas reclamam da situação da rua. A comunidade diz que a falta de manutenção da Compesa e da Prefeitura está causando prejuízos a quem dirige e precisa passar por aqui. Cada dia pior. Tem dias quando chovem, esses buracos eles aumentam de uma forma trágica. E a gente já presenciou alguns acidentes devido a essas buraqueiras. Como um amigo falou aí, quando chove a situação piora ainda mais, né? Verdadeiro problema aí para os moradores dessa rua. Sobre a falta de calçamento, a gente falou com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, que informou que em relação à demanda de manutenção da pavimentação da rua Patrício Santos, uma equipe vai ao local realizar o levantamento das manutenções necessárias. Já sobre o esgoto estourado, a Compesa disse que não havia solicitação para o serviço nos canais oficiais da companhia, mas que uma equipe vai ser encaminhada ao local para verificar a situação. Momento WhatsApp agora, porque tem problema em uma rua do bairro do Salgado, a Claudionor Araújo. Na verdade, o Claudionor Araújo mandou um vídeo para a gente relatando sobre transtornos causados por um esgoto estourado. Vamos ver. Aqui na rua Doutor Pedro Eustáquio Vieira tá um absurdo, viu? Esgoto a céu aberto, esgoto estourado, já faz mais de 2 semanas, mais de 15 dias. Problema complicado, né, Claudionor? A gente entrou em contato com a Compesa, que informou que também não havia solicitação nos canais oficiais da companhia para o serviço ser realizado na rua Doutor Eustáquio Vieira. Mas uma equipe também será enviada ao local.
A Compesa reforça e a gente reforça também que essas informações, seja de falta d'água, seja de cano estourado, seja de esgoto estourado, podem ser repassadas por meio dos canais oficiais da Compesa. Estão aí na tela para você conferir o site compesa.com.br ou o aplicativo da Compesa também. Você vai lá na loja de aplicativos do seu smartphone. O número também 0800 081 0195, pode fazer a ligação gratuita, ou ainda pelo WhatsApp da Compesa. O número é o DDD 81 99488 5227, são os canais oficiais para reclamação e denúncias da Compesa. A gente reforça que você também pode participar do Momento WhatsApp. Basta gravar um vídeo mostrando o problema aí na sua rua ou no seu bairro e mandar para a gente. O número está aqui na tela e também o QR Code. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code e vai levar direto para o nosso WhatsApp. E o número é o 99198 8212. Vamos seguindo com a B1, 2 pessoas morreram no desabamento de um casarão abandonado na comunidade do Pilar, área central do Recife. Isso aconteceu ontem à noite. Essas imagens mostram os escombros do local, o resgate também sendo feito. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem e uma mulher que não tiveram as idades confirmadas morreram soterrados. Outras 2 pessoas, um homem de 29 anos e uma mulher de 31, foram encaminhadas ao Hospital da Restauração. Um tenente do Corpo de Bombeiros contou como foi o resgate. A primeira viatura que chegou no local foi a viatura de salvamento. Eles iniciaram as buscas, tiveram a felicidade de encontrar, em primeiro momento, uma vítima com vida, fizeram o primeiro atendimento e levaram até a equipe do SAMU, que também estava em apoio. Em seguida, foi encontrada uma segunda vítima, a primeira sendo do sexo masculino, a segunda sendo do sexo feminino, com fraturas. Fizeram atendimento no local e uma AR nossa do Corpo de Bombeiros fez o deslocamento para o hospital. 2 vítimas em primeiro momento com vida foram estabilizadas aqui no local e conduzidas para o hospital. Seguimos com as buscas e viemos a encontrar em um outro pavimento uma senhora, uma jovem, aparentemente entre 30 a 35 anos. Com as informações que nós tínhamos no local de moradores, eles chegaram a informar que havia possibilidade de um outro cidadão estar por lá. Fizemos a busca, passamos os nossos cachorros de busca e aí encontramos, após isso, esse cidadão nesse mesmo compartimento. Fizemos a retirada e, infelizmente, também estava em óbito. Ao final, tivemos 2 vítimas sendo socorridas e 2 em óbito no local. O HR informou que os 2 pacientes levados para o local sofreram politraumatismo e estão internados com quadro de saúde estável. Parentes e vizinhos das vítimas contaram como aconteceu o desabamento. Vamos acompanhar. Eu ouvi um estrondo. Quando eu vi o estrondo, eu desci para ver o que era, como toda a comunidade desceu. Quando nós chegamos aqui, se deparamos com essa tragédia. Tinha saído de casa. Só que onde eu moro, o banheiro tem uma rachadura enorme, né? Aí eu olhei pelo rachador e falei, isso aqui tá arriscado a cair a qualquer momento. Uma chuva que der pesada, isso aqui vai cair. Aí eu saí. Quando eu saí, fui no outro lado lá da ponte, lá pro lado de Santa Maria. Quando eu voltei, um vizinho meu falou, Paula, tu tá sabendo? Eu falei, de quê? O paredão lá caiu na tua casa, todo mundo tá preocupado com tu, pensando que tu tá debaixo do escombro. Eu falei, não, eu tinha saído de casa. A FEPA atingiu a casa de Carol, de Dedê e a casa de Gato com Simone. Eu me sinto uma pessoa salva por Deus, né? Enquanto meus vizinhos teve a mesma sorte ainda, né? Quem é seu parente nesse acidente? Meu irmão, Cid Crei. Cid Crei de Oliveira de Brito. Quantos anos ele tem? Ele tem 24. Ele morava aí faz tempo, Liliane? Assim, ele morava junto com a esposa dele. E era como se fosse de risco aí, porque a gente já vinha dizendo para ele sair daí, que aí ia cair, estava em risco de desabar. E ele tinha acabado de sair da casa da minha mãe. Quando ele saiu da casa da minha mãe, que ele é um menino que ele dorme cedo, que ele trabalha logo cedo. E quando ele saiu, já foi minha irmã que foi lá desesperada, dizendo que a esposa dele estava lá dentro. E eu não sabia da situação, que meu irmão estava lá dentro. E quando a gente chegou aqui, meu irmão estava lá dentro também. E já juntou a população todinha, ajudou, arrancou. Um tirou, outro botou a esposa dele do lado. Meu irmão ficou lá dentro ainda. Tentou tirar meu irmão e foi na hora que chegou guarda, SAMU, bombeiro, chegou tudo para ajudar. Eles estão na restauração e estão aguardando notícia.
O desabamento aconteceu em uma noite de chuva forte na capital pernambucana. Chuva que provocou o cancelamento de aulas em escolas e universidades hoje na região metropolitana, além de deixar várias ruas e avenidas alagadas. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, atualizou na manhã de hoje o alerta de chuvas de laranja para vermelho, ou seja, mais intenso. A previsão é de continuidade de pancadas de chuva durante o dia e ao longo da quarta-feira na região metropolitana do Recife, também na zona da Mata de Pernambuco. E no G1 Caruaru e região também tem informações sobre chuva. Vamos lá para a redação ao vivo com Larissa Juliana. Boa tarde, Larissa. Oi, Eliakim, boa tarde para você. Olha, foram emitidos 2 alertas de chuvas aqui para o interior de Pernambuco. Esses alertas têm validade até a noite do próximo sábado e eles indicam que pode chover muito aqui em diversos municípios. Os avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia e as áreas atingidas são Agreste, Sertão e Zona da Mata Sul. Há 2 níveis de alerta, o amarelo e o laranja. O alerta laranja é o mais grave e ele prevê chuva forte entre 30 e 60 milímetros por hora. O volume pode chegar a 100 milímetros por dia e os ventos podem atingir até 100 quilômetros por hora. Nesse cenário, há risco de alagamentos, deslizamentos, rios cheios, queda de árvores, raios e falta de energia. Esse alerta laranja começou hoje e segue até o sábado e entre as cidades atingidas estão Caruaru, Garanhuns, Gravatá, Belo Jardim, Bezerros, Palmares e Santa Cruz do Capibaribe. Já o alerta amarelo indica perigo potencial de chuvas. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. E os ventos também podem chegar até 60 quilômetros por hora. O risco é menor para os municípios que receberam esse alerta amarelo, mas ainda há chances de alagamentos pontuais e quedas de galhos de árvores. Ao todo, 53 municípios estão em alerta laranja e 92 municípios em alerta amarelo, alguns com os 2 alertas, porque aí em certos bairros dos municípios ou zona rural pode chover mais do que outros, então tem essa diferença, mas no nosso portal a gente traz todas essas 2 listas com todos os municípios que tiveram esse alerta emitido pelo Instituto de Meteorologia, Eliakim. Ficar alerta, né? Quantidade de chuva que vem por aí, a gente sempre tem que ficar alerta para evitar qualquer risco, qualquer perigo. Agora, outro assunto que tem lá no nosso portal, Larissa, diz respeito ao Festival de Inverno de Garanhuns, que recebeu um reconhecimento nacional, né? Exatamente. O Festival de Inverno de Garanhuns foi reconhecido como manifestação da cultura nacional. Esse reconhecimento foi feito por meio de lei federal e a sanção foi assinada pelo presidente Lula. Ela foi publicada no Diário Oficial da União e o Festival de Inverno chega à edição de número 34 nesse ano. O evento vai ser realizado entre 9 e 26 de julho e a programação é gratuita e conta com mais de 20 polos culturais. Criado em 1991, o festival acontece todos os anos em Garanhuns e hoje é considerado um dos maiores eventos multiculturais da América Latina. O FIG reúne diversas linguagens artísticas e valoriza a cultura brasileira e esse reconhecimento por meio de lei federal fortalece ainda mais a nossa cultura. No G1 a gente também traz os nomes que foram divulgados já para a programação desse ano, que incluem Alcione, Ana Vitória, Tiaguinho, Wesley Safadão, Matheus e Cauã e muito mais. E aí a gente recomenda que todas essas informações podem ser conferidas no nosso portal, incluindo mais informações sobre o Festival de Inverno e também a programação desse ano, Eliakim. Coisa boa. A gente falando de chuva, de frio e falando de Festival de Inverno de Garanhuns também. Larissa, obrigado pela participação no AB1. Boa tarde para você. Até a próxima. Eu que agradeço. Uma ótima tarde para você e para todo mundo que está ligado no AB1. Tchau, tchau. 12h11. Após uma sequência de incêndios em Caruaru, muito se discutiu sobre medidas preventivas. E amanhã aqui na cidade vai ser realizado um treinamento gratuito de combate a incêndios. Aline Melo é quem está chegando com as informações para a gente ao vivo. Aline, ação importante, não é isso? Boa tarde para você. Oi, Eliakim, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Ação muitíssimo importante. Esse treinamento será amanhã à noite aqui no Sindicato de Lojistas de Caruaru. Para se inscrever, é necessário garantir uma vaga no site da Simpla, mas a gente vai entender o que vai ter nesse treinamento agora, conversando com o professor e instrutor que estará aqui amanhã à noite também. Ele que é engenheiro de segurança, Fábio Germano está aqui com a gente. Bom dia para o senhor. O que vai ter nesse treinamento de ensinamento para as pessoas? Vamos aprender noções básicas de princípio de incêndio, onde a gente vai conseguir identificar, né,
a origem do incêndio, né, distribuindo em líquidos, inflamáveis, sólidos e equipamentos eletrônicos e elétricos. A gente consegue distinguir e colocar o agente extintor correto para combater esse princípio de incêndio. E qual a importância na prática de ter esses conhecimentos básicos? Adquirir a segurança no momento, paciência, porque com o extintor, você identificando o correto extintor, agir de forma correta, você consegue prever, né, prevenir esse pequeno foco de incêndio. Será de forma prática também, além da teoria, o pessoal vai poder manusear equipamentos aqui com vocês? Sim, teremos sim equipamentos para identificarmos os 3 tipos de extintores e também a gente colocar na prática como manusear de forma correta, porque existe uma forma correta de colocar diretamente no foco do incêndio. Ok, faço o convite então para o pessoal participar desse treinamento super importante. Sim, com certeza, estão todos convidados, né? Lá no Simpa, no site, vem com a gente, vamos aprender junto e compartilhar conhecimento. Muito obrigada por suas informações. As inscrições têm vagas limitadas, mas é só procurar o site da Simpla e garantir a sua vaga para assim conseguir ter esses conhecimentos que são super importantes no momento do combate ao incêndio. Eliakim, volto com você aí no estúdio. É verdade. Conhecimento nunca é demais e nem um treinamento de graça ainda. Importante participar. Obrigado, Aline, pela participação aqui no AB1. E a partir de hoje, aqui em Caruaru, uma ação vai oferecer castração de cães e gatos gratuita. Joel Almeida é quem tem as informações para a gente. Serviço importante também, né, Joel? Serviço muito importante, Eliakim. Boa tarde para você, uma ótima tarde para você que está junto da gente aqui no AB1. Esta ação é da Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco. Caruaru é a primeira cidade do interior a receber essa ação e até agora foram realizados mais de 120 atendimentos de castração de animais, de cães e gatos. Muita gente ali já aguarda, né, para entrar, outras pessoas aguardam também os animais saírem da castração. Você está vendo aí nas imagens do Edivaldo Coelho, esses bichanos aí, ó, bem calminhos que já receberam a sedação. Tudo bem? Boa tarde. Como é seu nome? Tudo bem, boa tarde. Meu nome é Edileuza. Dona Edileuza, a senhora é daqui de Caruaru mesmo? Sim, aqui de Caruaru, lá da Cidade Alta. Da Cidade Alta. E veio trazer quantos bichos? 3, uma fêmea e 2 machos. E por que a senhora acha importante essa ação? Muito importante, porque nós tentamos lá na AME, né, fizemos o cadastro, mas não conseguimos. E aqui foi muito fácil, né, e não escolher assim o tipo de raça, pode trazer todo tipo de raça. E aí foi muito importante para a gente aqui. Uma oportunidade, né? Obrigado pelas informações. Eu vou conversar agora com o veterinário, o Gustavo Pereira, que está aqui conosco. Boa tarde, Gustavo. Essa ação, ela começa hoje, né? Queria saber quantas pessoas quantos animais serão atendidos nesse período que vocês estarão aqui nessa ação. Boa tarde, prazer. São 200 animais diários. Então, até o dia 11, onde a gente vai ficar do dia 7 ao dia 11, mais ou menos 1000 animais serão atendidos aqui no local. Além das castrações, o que é que está sendo oferecido aqui? Além das castrações, os animais recebem um microchip para controle nosso e controle do tutor e o medicamento pós-operatório, assim como as orientações de pós-operatório, a questão dos cuidados básicos em casa, de repouso, essas coisas. Chegando aqui, eles são liberados rapidamente depois da cirurgia? Quanto tempo eles passam? Mais ou menos, eles vão passar mais ou menos após cirurgia, entre meia hora e 40 minutos, que é quando eles começam a acordar da cirurgia. E depois vão para casa. Precisa de agendamento para conseguir essas vagas? Precisa sim, precisa entrar no site Meio Ambiente PE, @meioambientepe para fazer o cadastro e aqui todo dia a gente recebe essa ficha do cadastro do dia. Tem também o Instagram, né? É no Instagram da Causa Animal também, que se quiser usar, mas o ideal seria Meio Ambiente PE. Certo. Muito obrigado pelas informações. Ao todo, então, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, são 200 animais por dia. No total, aqui em Caruaru, mais de 1000 vagas para esse atendimento cirúrgico de castração de cães e gatos. No total, em Pernambuco, são mais de 33 mil atendimentos. É isso, Eliakim, eu volto com você no estúdio. É um serviço importante para a população aproveitar, até porque é um procedimento que não é nada barato, né? E está acessível assim, de graça, é para aproveitar sim. Valeu, Gé, obrigado pela participação no AB1. E estão abertas as inscrições para quem quer trabalhar como mesário voluntário nas eleições deste ano. No dia da votação, os mesários cumprem papel importante para garantir a organização do processo. E a cada eleição, o número de voluntários vem crescendo.
Marília mantém todos os dados atualizados no aplicativo da Justiça Eleitoral. No que depender dela, está pronta para trabalhar como mesária voluntária pela 4ª vez. Para mim, assim, é um dia muito gratificante, porque é um dia diferente, onde eu converso com as pessoas, conheço novas pessoas. Quem quer ser mesário voluntário deve se candidatar pelo aplicativo e-Título, pelo site da Justiça Eleitoral ou presencialmente em um cartório eleitoral. Para ser mesário voluntário é preciso ter mais de 18 anos e estar em dia com a Justiça Eleitoral. As inscrições estão abertas. A participação de quem trabalha espontaneamente nas eleições vem crescendo. Em 2018, foram quase 445 mil mesários voluntários no primeiro turno, 23% do total. Em 2020, ano da pandemia, o número subiu para 680 mil. Em 2022, aumentou para 894 mil. E em 2024, dos quase 2 milhões de mesários no Brasil, mais da metade trabalhou porque queria. Os mesários organizam filas, conferem documentos, funcionamento das urnas, entre outras funções. A ordem de inscrição é considerada, assim como o grau de instrução, experiência anterior e vaga disponível. Mas nem todos são chamados. Não pode ser mesário, nem voluntário, nem convocado pela Justiça Eleitoral, candidatos e seus parentes até 2º grau, membros de diretório de partido político, desde que estejam exercendo função executiva, ocupantes de cargo comissionado no Poder Executivo, autoridades, agentes policiais, servidores da Justiça Eleitoral e eleitores menores de 18 anos também não podem atuar como mesário. Os benefícios são 2 dias de folga para cada dia trabalhado, R$ 65,00 de auxílio alimentação por dia nas eleições, preferência no desempate em concursos, se estiver previsto no edital, aproveitamento de horas como atividade complementar em instituições conveniadas com a Justiça Eleitoral. E mais que isso, um registro da contribuição com a democracia do país. A atuação dos mesários confere ainda mais lisura, ainda mais transparência, porque são representantes da sociedade fazendo a eleição acontecer. Agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco do AB1 você vai ver o drama de pessoas que precisam de atendimento médico em casa, mas estão enfrentando muitos problemas para conseguir o chamado home care. E ainda na segunda reportagem da série Desafios e Superação, uma jornada com microcefalia 10 anos depois, vamos entender como a medicina é aplicada nos casos de crianças que vivem nestas condições. 12h20, a gente volta já com o AB1. AB1 de volta, 12h22. Gessé, a senhora está voltando ao vivo com a gente aqui para falar agora de um assunto muito sério. A gente sabe que algumas pessoas necessitam de um atendimento médico domiciliar, o chamado home care, mas nem sempre é fácil de conseguir esse tipo de atendimento. Gessé, você conheceu 2 casos de pessoas que estão enfrentando problemas nessa área, né? Pois é, Eliakim, a gente conversou com algumas pessoas que estão tendo essas dificuldades, né? Tanto no caso em que uma mãe está precisando para o seu filho do atendimento home care, que é o atendimento em casa, a domicílio, né, com toda a estrutura devida, como também uma pessoa que já tem esse atendimento, mas está sendo de uma forma errada, ou seja, de uma forma muito complicada, que acaba atrapalhando a vida dessa paciente, né, que já é uma idosa com uma idade bem avançada. A gente vai trazer agora essas histórias numa reportagem que preparamos, eu e o cinegrafista Matheus Guerra, para mostrar como é que está a situação dessas pessoas, principalmente quando se tem um atendimento específico relacionado tanto à questão municipal quanto ao atendimento de saúde do estado de Pernambuco. Vamos conferir. Esse olhar de atenção, esse cuidado carinhoso, são pequenos gestos que fazem parte do amor de uma mãe para o filho. Sensibilidade que rompe a barreira dos maiores problemas, mesmo aqueles problemas de saúde que atingem muitas crianças atípicas, que já nasceram ou desenvolveram doenças e que carecem de tratamentos específicos. Yazaf, ele tem hidrocefalia, tem o TEA, tem a mielomeningocele e tem mais algumas outras doenças e tem uma asma crônica. E daí eu vou para o hospital daqui,
Quando eu chego, toda vez que eu chego no hospital daqui, eles querem toda vez transferir o meu filho com pequenos detalhes. E meu filho chega em outra unidade, eles fazem lá o que os mesmos fazem aqui e me botam para casa de volta. E o da outra unidade diz, toda vez que você for para o hospital e seu filho for ser transferido, vai ser capaz de seu filho pegar mais doença, porque ele tem essas doenças dele e é muito fácil dele pegar até uma infecção por causa da GTT dele, que é uma cirurgia dele aberta. São inúmeros casos no estado de Pernambuco, assim como o de Gabriela e Azaf, que desde o nascimento, há cerca de 2 anos e meio, que precisa de tratamento específico e uma mãe atípica que vem sofrendo com a ausência desse tratamento para o filho. Toda essa demora acaba aumentando a aflição dos pais e criando um problema que vai se estendendo ao longo do tempo para a criança. O menino, hoje com 2 anos e 6 meses, sofre com problemas que podem se agravar. Diante de um tratamento complexo, a falta de condições dos pais e a demora dos órgãos de saúde em conseguir respostas práticas e concretas, o caso só piora. Gabriela mostra com esperança todos os documentos, requisições médicas e a indicação de um home care que hoje seria a estrutura ideal para garantir ao filho um tratamento seguro. A médica de lá disse que eu poderia, com o papel que eu estou, pegar esse oxigênio, mas a diretora do hospital daqui, ela não está possibilitando o oxigênio. Ela disse que só quem pode dar é o pulmonologista. E daí eu não estou conseguindo pegar. E daí eu estou correndo atrás desse home care dele. E também ela disse que só liberava o oxigênio se eu precisasse de um relógio. E eu não tenho condições, porque eu só vivo do benefício de Azaf. E daí eu estou precisando desse oxigênio para o meu filho, né? Estou precisando dessa home care para ver se esse home care sai mais rápido, mas eu não estou conseguindo. E estou precisando de doações para o meu filho, de fralda, de remédios, que os remédios deles são todos caros, né? E desse relógio para ver se eu consigo pegar esse oxigênio para ele ir para casa. No Brasil existe o programa Melhor em Casa, que é uma iniciativa do governo federal e do SUS que oferece atendimento médico, de enfermagem, fisioterapia, entre outros, na residência de pacientes com restrição de mobilidade ou que precisam de cuidados intensivos, evitando internações hospitalares desnecessárias e promovendo a deshospitalização segura. E incluem, além da visita dos profissionais médicos, uma estrutura domiciliar, com a instalação de equipamentos hospitalares em casa, como cama, respiradores, bombas de infusão e oxigenoterapia. Pode ser de baixa, média ou alta complexidade, com a internação domiciliar. Os benefícios garantem maior humanização, presença da família, ambiente aconchegante e redução de reinternações. O home care está disponível através de convênios médicos particulares ou via programas do SUS. Diante das dificuldades encontradas, Gabriela reforça que já buscou as instâncias municipal, estadual e até ajuda na internet para arcar com os custos de exames, produtos e remédios para o menino. Aqui, se for para pegar os remédios novamente, eu vou ter que abrir um novo processo. E daí esse novo processo demora muito. Porque demora o processo, não é rápido, não é uma coisa rápida como esse home care dele, porque na verdade, eu falando com a médica, ela disse que era para esse home care de Azaf ser uma coisa rápida. Mas ele disse, o defensor público me disse que demora muito esse home care. E é uma coisa que meu filho está precisando para, vamos botar amanhã, mas não vai conseguir assim. E o defensor público me falou que depende muito da Secretaria de Saúde daqui. Do reforço deles. Do reforço deles. E se emocionou ao falar da luta que vem travando desde que o pequeno nasceu. Não é fácil, né? Você vê o seu filho na situação que eu vejo. E muitas críticas. Eu recebo muitas críticas daqui, da cidade, do pessoal. Tanto da saúde, tanto de qualquer pessoa. Eu não quero citar muito nomes não, sabe? Para não me prejudicar, porque tem pessoas que é de alto nível e eu não tenho suporte.
E daí eu cheguei a fazer uns vídeos, botei na internet, mas aí eles só divulgam e me ajudar nada. Não está me ajudando. Você está ajudando meu filho. E tem gente que está dizendo que eu estou fazendo isso por Panti, que é uma mãe atípica, ela vai saber o que eu estou passando. Entendeu? E o meu filho, ele precisa muito. Muito, porque eu estou cansada de estar em hospital. E eu tenho meus problemas de saúde também. Eu não tenho suporte de ninguém. O meu suporte é só eu e Deus. E é sobre isso. Um outro caso que chama atenção relacionado ao atendimento médico através de home care é o serviço que vem sendo prestado à paciente Cleonice dos Santos, de 86 anos de idade, e está há cerca de 7 anos utilizando o serviço. Ontem a gente teve uma teca de noite, que não tinha experiência nenhuma. Eu passei a noite acordada ensinando a ela a coisa básica, que era dar um banho, como as mais complicadas, que era a bomba, até aspiração, que eu não sei fazer, mas minha mãe precisava. Eu tentei encorajar e mostrar ela como é que fazia, porque eu vi os outros fazerem. Né? Isso aí é o que a gente tem todos os dias, técnicos que chegam aqui sem a menor experiência. Segundo Helena, outras famílias passam pela mesma situação e o clamor dela é por um atendimento mais humanizado. Hoje em dia eu venho conversando com outras famílias, buscando outras famílias que sofrem igual a mim, para entender o que é que acontece com esse contrato. Esses são casos que ligam o alerta sobre o grande número de problemas na saúde do estado de Pernambuco e reforçam a urgência por soluções imediatas. Pois é, tá aí, a gente acompanhou 2 situações, né, que são exemplos de várias que acontecem no estado de Pernambuco. A gente buscou resposta, né, das autoridades, dos órgãos competentes, e no caso do ASAF, que é a criança que está precisando do atendimento home care, a Prefeitura de Toritama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esclareceu que todo o procedimento médico, especialmente o uso de oxigênio suplementar, deve seguir protocolos de segurança. No dia 25 de fevereiro deste ano, o secretário de Saúde de Toritama, Júnior Mariano, recebeu o contato da mãe do paciente com foto do encaminhamento da Unidade Básica de Saúde, que indicava a necessidade de uma avaliação com um médico pneumologista para investigar a causa do cansaço relatado por ela. Imediatamente, o secretário orientou a mãe que procurasse a regulação municipal para fazer a solicitação junto à Secretaria Estadual de Saúde para que a criança seja atendida pelo especialista o mais breve possível, dentro da fila do Estado. Porém, após consulta realizada na quinta-feira, 19 de março, no Sistema de Regulação Estadual, e mesmo após a orientação da Secretaria Municipal de Saúde, a mãe não deu entrada na regulação municipal, solicitando a consulta com o especialista. O município de Toritama reafirma o seu compromisso em fornecer todo o suporte e insumos necessários conforme a demanda clínica do paciente. No entanto, para que o fornecimento seja efetuado com segurança e responsabilidade, é indispensável a apresentação da prescrição do especialista. A gestão municipal continua acompanhando o caso e orientando a família sobre os trâmites da regulação estadual. Essa é a nota da Prefeitura através da Secretaria de Saúde de Toritama. Já em relação ao caso da mãe, que é paciente, da mãe de Dona Helena, a qual conversamos na reportagem, não recebemos nenhum tipo de resposta da Secretaria Estadual de Saúde. A gente segue aguardando, acompanhando esses e outros casos e, claro, a gente vai estar sempre reforçando essa necessidade, dessa cobrança de que o atendimento seja feito de forma básica, né, e necessária para que as pessoas tenham um atendimento simples e também nos casos em que haja a necessidade do home care, a gente vai seguir cobrando e acompanhando esses casos ali aqui. Ok, Gessé, vamos ficar acompanhando sim, só atualizando aqui, acabaram de me informar aqui que a Secretaria Estadual de Saúde informou que vai, sobre o caso da mãe de Dona Helena, né, que você mostrou na reportagem, a Secretaria vai identificar, apurar, analisar direitinho para poder dar uma resposta para a gente. Mas, de toda forma, a gente vai continuar acompanhando e cobrando aqui para que essas situações sejam resolvidas. Gessé, abraço para você, obrigado pela participação no AB1 de hoje.
A gente vai acompanhar agora a segunda reportagem da série Desafios e Superação, uma jornada com microcefalia 10 anos depois. Na reportagem dessa terça-feira, vamos entender como a medicina é aplicada nos casos de crianças que vivem nessas condições. Acompanhe comigo. O tic-tac do relógio, tempo que corre decididamente. Os últimos 10 anos se passaram sob outra ótica, de um jeito que talvez jamais seja fácil de explicar. Sobre a experiência do cuidar de várias mamães de filhos com microcefalia. É a preocupação contínua, a saúde dos pequenos que pode sempre estar por um fio. E chegamos a Vertentes, no agreste do estado, pouco mais de 20 mil habitantes. Estamos na rua Arthur Rodrigues dos Santos, número 96, no momento certo, em que tem gente chegando em casa. Esta é a dona de casa Maria Lucinéia Silva de Moura, a heroína na vida dele, o filho Isaac Rian Lima da Silva, de 3 anos. No caso de Isaac, se trata de uma situação curiosa. Um laudo que Lucinéia tem certeza que precisa de revisão. E este laudo aponta que Isaac tem microcefalia, mesmo que não seja perceptível. Eu fui para o Recife para consulta com a geneticista. Se suspeitava que ele tivesse síndrome e tivesse autismo. Lá ela daria certeza porque existem exames, que comprovam a probabilidade de ter autismo e questão de síndrome também. A geneticista é a única que poderia pedir exames genéticos e saberia o ideal, Fui para a consulta e lá ela examinou o menino, tudo, e falou para mim que ele não tem o autismo, nada de autismo nele. Que tudo que se confundia com autismo era microcefalia, e que o perímetro cefálico dele era um pouco abaixo do tamanho esperado para a idade e sexo dele. E perguntou se nunca ninguém tinha comentado comigo isso. Eu falei que não, que eu estava surpresa, que eu não esperava aquilo. Foi um choque, eu não tive reação na hora. E, na verdade, eu passei dias com aquilo na cabeça, só que existe a questão de outros médicos terem outras opiniões. Aí veio o exame genético, mas não foi feito. Já vai fazer 1 ano, agora em maio, que eu estou esperando, que é o CGH-RAI, que é para ver se ele tem alguma síndrome, porque além da microcefalia ser causada pela Zika, também pode ser causada por síndrome. Lucinéia vive em condições humildes, depende da ajuda do governo. Há muitos exames por fazer para seguir com o tratamento do filho. Mas nestes últimos 10 anos, simplesmente não tem sido atendida no que precisa. Até agora não consegui as terapias que faltam, que é a terapia ocupacional, fisioterapia aquática. Aqui não tem, nem particular eu consigo. Isaac precisa desse exame genético, porque a gente precisa entender realmente o que causou o atraso. O que está por trás, se realmente é autismo, se é microcefalia, porque a gente descobrindo o que ele tem realmente, fica mais fácil para tratar e saber lidar com ele. As terapias que ele precisava, se precisa de alguma medicação, algum outro tipo de estímulo. Ele faz atualmente psicomotricista, mas aqui só consigo particular mesmo. Fono também não consegui até o momento no SUS. Eu pago a fono também. E a questão da ecoterapia, que está ajudando muito a ele ter equilíbrio, postura, firmar o tronco, também é particular. E a única coisa que eu consegui foi a questão da fisioterapia, que inicialmente eu também não consegui, eu iniciei no particular. Aí depois eu consegui um convênio da prefeitura com a clínica, ele fez um tempo, aí o convênio acabou, consegui no centro de reabilitação daqui. Situação difícil. Nós conversamos com o pediatra, o doutor Paulo Gustavo. A microcefalia é uma condição multifatorial. Está relacionado com alguns fatores de risco, dentre eles algumas infecções maternas que a gente chama de infecções congênitas. Obviamente o uso de bebida alcoólica, o uso de drogas ilícitas também são condições que podem levar à microcefalia. Existem algumas doenças metabólicas e algumas síndromes genéticas raras também associadas. No nosso meio,
O que ficou mais conhecido foi a associação entre a microcefalia e o Zika vírus, mas várias outras infecções durante o período gestacional podem levar à microcefalia, dentre elas, por exemplo, sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose, são condições que podem levar também a essa microcefalia. Quando a gente associa a Zika vírus, o que acontece no organismo da mãe para que resulte na microcefalia? Quando a gente fala só do Zika. O Zika é um vírus que ele consegue atravessar a barreira placentária, ou seja, ele consegue atravessar aquela proteção natural que existe ali entre a mãe e o bebê e atingir o sistema nervoso central do bebezinho ainda em desenvolvimento. Existem vários fatores associados para que a mãe com o Zika vírus tem um bebê com microcefalia, dentre elas a carga viral, ou seja, quanto mais vírus estiver circulando na mãe, é um fator de risco mais importante, algumas condições próprias do organismo da mãe e algumas condições que a gente ainda não consegue entender muito bem. Mas o fato é que esse vírus ele migra para o sistema nervoso central da criança e começa a fazer várias alterações, dentre elas as mais conhecidas associadas à microcefalia é o que a gente chama de ventrículo-megalia, ou seja, uma estrutura que a criança, que todo mundo tem no cérebro, chamada ventrículo, onde fica o líquido. E aí na criança com microcefalia essa estrutura é muito grande, ou seja, a criança tem mais líquido que o que deveria ter e há algumas áreas de calcificação, onde o cérebro não se desenvolveu. Então, efetivamente, o cérebro da criança com microcefalia é um cérebro muito pequeno, além da cabeça ser pequena, mas o cérebro também é muito pequeno com pouca área funcional. E quando falamos em terapias tão necessárias, que são fundamentais para tentar proporcionar algum grau de qualidade de vida para os pequenos com microcefalia, viemos até a UPAE, na Avenida José Rodrigues de Jesus. Aqui tem a assistência e uma combinação de atendimentos para as crianças com esta condição clínica. Neste momento, a fonoaudióloga Maria Emanuele estimula regiões do rosto e do pescoço de Ana Cristina, de 10 anos. O trabalho da fonoaudiologia foca bem a eficácia da deglutição, que é importante para essas crianças, que cada vez mais elas precisam dessa estimulação na parte miofuncional, orofacial, para deglutição, para alimentação e para a fala também, que é mais um estímulo para os músculos miofaciais. A sessão é acompanhada pela mãe de Ana Cristina, Josi, que mora em Serrote dos Bois, aqui na zona rural de Caruaru. A evolução dela é cada vez melhor, me surpreendendo durante esses 10 anos dela. Vidinha, como eu costumo dizer, cada dia está evoluindo mais. Na série Desafios e Superação, uma jornada com microcefalia, exibida em 2024, registramos a forte ligação entre mãe e filha, no sítio Serrote dos Bois. Um momento que marcou bastante. A missão que eu tenho, que Deus me deu, para mim e para meus filhos, que envolve tudo a ela. E sempre sou grata a Deus por esse presente maravilhoso que é a Ana Cristina na minha vida, que me fez me tornar quem eu sou. Essa mãezona, ela só veio me completar. Eu agradeço todo dia a Deus e nunca reclamo. Por mais difícil que esteja a situação, eu nunca reclamo, eu só agradeço. Só. Uma década se passou desde que Ana Cristina e tantas outras crianças nasceram. As famílias se fortaleceram no cuidado. A rede pública também tentou aperfeiçoamento. Realmente uma melhora do quadro clínico dessas crianças nós não conseguimos ter. O que nós conseguimos ter é melhorar a qualidade de vida daquela criança e com as terapias de reabilitação motora, fonoaudiologia, nutrição, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Inicialmente, quando lá em 2016, por volta de 2016, nós começamos com atendimento, o acompanhamento de 28 crianças atingidas pela síndrome congênita do Zika vírus. Atualmente, nós fazemos acompanhamento apenas de 9. Muitos não vêm mais para a UPAE porque conseguem as terapias. Como é uma terapia que precisa ser contínua, os pais muitas vezes preferem fazer esse acompanhamento no município de origem, conseguem fazer essas terapias lá. E aí eles preferem para não ficar se deslocando até a UPAE 2, 3 vezes na semana. E existem os casos também de, infelizmente, óbito dessas crianças. Aí atualmente nós só fazemos o acompanhamento de 9. Eram 28 no início e aí depois de 10 anos estamos apenas com 9 em acompanhamento. É o amor que chega para quem é tão frágil e que pode ter pouco tempo de vida com a família. Inicialmente, era uma das incertezas sobre a síndrome, porque não se sabia como ela iria se comportar, mas nós percebemos que com as terapias, com o passar dos anos, a gente tem
tentando melhorar a qualidade de vida dessas crianças, elas conseguiram chegar até os 10 anos de idade. Então, assim, é uma coisa muito certa. A gente não tem, na UPAE, como nós, os pacientes, quando chegam aqui, que tem alguma complicação, eles vão para um hospital terciário, a gente não consegue mapear quantas crianças, infelizmente, chegaram a óbito. Mas a expectativa de vida ainda é muito incerta, porque é tudo muito novo. A gente vai um ano após ano, melhorando as terapias, tentando melhorar a qualidade de vida deles para a gente ir conseguindo melhorar a vida que eles têm. É um verdadeiro desafio para essas mães, né? Sobre as solicitações do laudo e serviços de saúde pedidos pela Maria Lucinéia Silva para o filho Rian, nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, que informou que está apurando essa situação. É impossível não se emocionar com a força dessas mulheres, né? O tempo passou, mas para muitas famílias de crianças com microcefalia, a sensação é de que o socorro ainda não chegou por completo. O caso de Lucinéia, lá em Vertentes, é um alerta urgente. Como é que uma mãe pode cuidar de um filho sem o fechamento de um laudo correto e sem os exames básicos? 10 anos se passaram desde o surto da doença no estado e o acesso à saúde ainda é uma barreira. Por outro lado, o trabalho da UPAE nos mostra que onde há terapia e cuidado, há qualidade de vida. A ciência pode não falar em cura, mas o amor dessas mães e o suporte multidisciplinar garantem dignidade. O poder público tem o dever de garantir que nenhuma dessas crianças, sejam as 28 que eram atendidas antes ou as 9 de hoje, fique para trás. A vida deles não pode esperar o tempo da burocracia. E amanhã vamos exibir a terceira e última reportagem da série. Veja só. As mães de filhos com microcefalia são mais que guerreiras. Por causa do amor e determinação delas, é que muitas crianças ainda estão vivas. E finalmente, quando conseguem pensão e indenização do governo por causa da microcefalia dos pequenos, os ex-companheiros de repente desejam voltar. Você vai ver as ameaças sofridas por estas mães na terceira reportagem da série Desafios e Superação, uma jornada com microcefalia 10 anos depois. 12h45, a Polícia Civil está investigando a morte de um eletricista em Garanhuns. Ele teria morrido enquanto trabalhava na construção de um imóvel. Leonardo Costa está chegando com as informações para a gente agora. Boa tarde, Léo. Oi, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1. A vítima foi identificada como Daniel Isídio dos Santos, de 28 anos. O caso aconteceu no bairro Brasília, em Garanhuns. Segundo as informações, ele trabalhava na parte elétrica de uma casa em construção e foi encontrado dentro de uma caixa d'água onde realizava a instalação de uma bomba. De acordo com os colegas de trabalho, eles estavam no telhado fazendo a conexão da boia, enquanto Daniel ficou responsável pela ligação dos fios. Minutos depois, ele foi encontrado já sem vida. A principal suspeita é de que ele tenha sofrido uma descarga elétrica. O SAMU foi acionado, mas o médico da equipe apenas pôde constatar o óbito. O corpo foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. O local passou por perícia do Instituto de Criminalística e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Caruaru. Daniel morava em Jupi e, em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte a esclarecer. Eliakim, volto contigo no estúdio. Uma pena aí, acidente de trabalho, né? A gente vai acompanhar a situação. Obrigado pelas informações, Leonardo. Seguindo com a B1, nos postos de todo o país já é possível ver o aumento no preço do litro do diesel. A alegação para a alta são os conflitos no Oriente Médio, a região com maior produção de petróleo do mundo. Para tentar conter o reajuste, os governos federal e estadual vão custear parte do valor do combustível. O Edmilson roda cerca de 2.000 quilômetros por semana, levando cargas pelas estradas do Nordeste. O aumento do preço do diesel está pesando no orçamento do caminhoneiro. O combustível, cara, do jeito que está difícil mesmo. Você está gastando quanto para abastecer? Para encher o tanque dá em média de quase R$ 1.500. E antes? R$ 1.200, R$ 1.300 por aí. O Bruno Araújo também faz frete e confirma que encher o tanque está cada vez mais caro. Esse frete mesmo que eu estou fazendo aqui era um valor de mais ou menos para ser cobrado R$ 950, ele está pagando aqui R$ 600. E combustível? E combustível na minha conta. O conflito no Oriente Médio atingiu em cheio os preços dos combustíveis. Na última semana, antes dos ataques ao Irã, o preço médio do diesel em Pernambuco era de R$ 6,08 o litro e não parou de aumentar. Nesta segunda-feira, 5 semanas depois do início da guerra, encontramos preços diferentes nos postos que percorremos.
R$ 7,39 o litro do diesel comum neste posto da Avenida Norte, R$ 7,29 poucos quilômetros adiante. Na BR-101, no bairro da Guabiraba, o litro custava R$ 6,99 à vista. A prazo, R$ 7,29. O diesel é o combustível que faz a economia do país rodar. O transporte rodoviário é o maior responsável pela distribuição de todo tipo de mercadoria. O Brasil precisa importar cerca de 30% do diesel para atender a demanda interna. Quando o preço do barril do petróleo sobe, atinge a logística, produz impacto na inflação e no custo de vida da população. Para tentar conter a alta do diesel, o governo federal e os estados anunciaram um plano de subvenção ao combustível. O apoio financeiro previsto às importadoras de diesel é de R$ 1,20 por litro, sendo que 60 centavos serão custeados pelo governo federal e 60 centavos pelos estados que aderirem ao plano. O governo de Pernambuco aderiu à proposta do governo federal para tentar reduzir os impactos da escalada do preço do óleo diesel. Mas os detalhes da proposta ainda não estão consolidados. Será necessário editar uma medida provisória para formalizar o plano de subvenção ao óleo diesel. Só depois disso, as propostas poderão entrar em vigor. O presidente do Sindicombustíveis de Pernambuco, Alfredo Pinheiro Ramos, não acredita que as medidas em discussão serão suficientes para cobrir a defasagem do preço do diesel importado. Segundo ele, dificilmente a redução vai chegar às bombas. O governo está fazendo uma medida que é interessante na baixa dos impostos. Nós somos a favor. Mas a gente vê que isso não resolve o problema, visto que a defasagem hoje com o mercado internacional está de R$ 3,00. Se ele consegue R$ 1,20, a gente ainda fica com a defasagem de R$ 1,80. Então essas medidas não vão resolver o problema na bomba. Aí o governo federal anunciou no fim da tarde de ontem que vai publicar a medida provisória, um projeto de lei e decretos para conter a alta dos combustíveis. De acordo com a medida, além do subsídio de R$ 1,20 para as importadoras de diesel, vai ser aplicada também a subvenção de 80 centavos por litro de diesel produzido no Brasil e isenção de impostos federais no biodiesel. Vamos para o AB Esporte agora, porque tem notícia importante para o torcedor do Central. A Patativa enfrenta o América de Natal no próximo domingo e terá um desfalque importante. Matheus Antunes está ao vivo com a gente e traz mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Eliakim. Boa tarde para todo mundo ligado no AB1. E esse desfalque será o torcedor do Central, que infelizmente, pelo erro cruel de uma pessoa, que é o caso do racismo, todas as outras não poderão estar presentes no Lacerdão na estreia do Central em casa. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva negou a tentativa do clube caruaruense de reverter ou adaptar a decisão inicial do Pleno. A punição é atribuída depois da denúncia de um ato racista praticado por um torcedor do Central na temporada passada, curiosamente no duelo também contra o América de Natal. E quando o CPF não é identificado, é o CNPJ que é punido. A Patativa buscou a reversão do quadro após quitar a multa de R$ 25 mil e cumprir outros requisitos obrigatórios, como a divulgação de campanhas contra o racismo. No entanto, o clube não escapou de mandar o primeiro jogo no ano no Lacerdão com portões fechados. A partida entre Central e América, marcada para dia 12 de abril, ou seja, próximo domingo, é válida pela segunda rodada da 4ª Divisão Nacional. Os dois times estão no grupo A8, ao lado do ABC de Natal, Maguari, Souza e Laguna. Muito triste essa situação, né, Eliakim? Por conta de todos os centralinos acabam perdendo o direito de acompanhar o time num jogo tão importante, mas essas atitudes precisam ser combatidas realmente com firmeza. Pois é, essa questão do racismo está em todo canto, né? Na Europa, nos países da América do Sul, aqui em Pernambuco também, aqui em Caruaru, infelizmente, né? Até quando vai acontecer a situação, né? Mas vamos seguindo, Matheus, porque tem evento importante acontecendo nessa noite aqui na nossa região, né? Exatamente, Eliakim. A cidade de Taquaritinga do Norte promove hoje o treinão da Inclusão, um treino coletivo que será realizado nesta terça-feira no interior de Pernambuco. O treinão da Inclusão agita Taquaritinga do Norte em meio ao Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo.
A iniciativa é promovida pelo Poder Público Municipal e, segundo a organização, busca unir esporte, lazer, acolhimento. Os participantes se reúnem na Praça Padre Otto Seiler a partir das 18h30. Quem não conseguiu se inscrever para receber o kit oficial pode participar do treino vestindo uma camisa azul, cor símbolo da conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Mais detalhes já estão lá no nosso portal GE Caruaru e Região. Eliakim. Massa demais, Matheus. Vamos seguindo com a AB Esporte ligeirinho que o tempo está apertado. Gols do GE hoje. Vamos embora, Tessô. Então, sem mais delongas, está no ar o Gol do GE. Fala, meus queridos, está começando mais uma edição do Gol do GE, o quadro de toda semana que trazemos os gols mais bonitos dos atletas e peladeiros de Caruaru e região. Diretor, solta a vinheta que está no ar, o Gol do GE. O primeiro gol, vamos pegar a estrada e parar lá em Alagoinha. E a gente já começa com o gol Puskas. Meu amigo, a bola lançada em profundidade para o nosso artilheiro Vanzinho, que deu nada mais, nada menos que um voleio, marcou esse golaço. Valeu, Vanzinho, por enviar esse gol de placa. Agora a gente volta para Caruaru e o autor deste gol é o João Pedro. E o moleque tem aquele faro de atacante, viu? O João recebe a bola na entrada da área, dá um toquezinho para ajeitar a bola para a perna boa e ao mesmo tempo dribla o marcador. E finaliza batendo no ângulo, não dando nem chance pro goleiro que só ficou olhando a bola. Que capricho, jogador! Recebemos essa mensagem. Abertura dos Jogos Escolares no Colégio Criativo em Caruaru. Jogos dos professores nível fundamental, a mãe do Cauã Gibson, professora Lucilene, do 5º B, fez o gol de abertura dos Jogos da ABB. Parabéns, Lucilene! Então, a mãe do Cauã recebeu a bola na grande área e deu aquele biquinho. Comemorou como se fosse título. E o mais bonito ainda é que a torcida também. Que festa bonita. Parabéns, Lucilene, mãe do Cauã. Mais outro gol do futebol feminino, viu? As mulheres cada vez mais estão engajando conosco. E segredo aqui pra gente. Quinta tem Geno Racha, com racha delas. Racha só de mulheres aqui de Caruaru. Vai perder? Voltando... A jogada começa na cobrança de escanteio. Tenta uma, tenta duas, volta a bola. E a Jana, autora do gol, estava sozinha na área, só esperando para fazer aquele gol de letra e correr para o abraço. Como diria um amigo meu, Almir Villanova, tá certo então. O último de hoje é do Peu, que é de Caruaru, mas estava no campeonato lá em Maceió, a capital alagoana. Bola lançada para a área, o atacante testou com firmeza, mas o goleiro faz brilhante defesa. A zaga tenta tirar, mas o Peu, camisa 3, resolve. Se o ataque não resolve, Peu resolve. E soltou um pombo sem asa. Que lapada! A comemoração foi batendo no peito com autoridade. E com essa pintura, encerramos mais uma edição do Gol do GE. Semana que vem tem mais. Fui! Massa demais sempre assistir aos golaços da turma, mas também é importante conhecer os vencedores da enquete que escolheu o gol mais bonito do mês de março, né, Matheus? Conta pra gente aí que resultado foi esse. Pois é, Eliakim, na disputa deste mês não teve pra ninguém, viu? Um dos competidores disparou na liderança e vai levar pra casa essa camisa linda, exclusivo para os vencedores do nosso quadro. O pequeno Davi Lucas, que marcou esse golaço que aparece na sua tela, mobilizou família, amigos e conseguiu uma das maiores votações da história do AB Esporte. Foram mais de 99% dos votos que deram a vitória ao garoto caruaruense. A família do Davi Lucas já pode entrar em contato com a nossa equipe do Globo Esporte e agendar a visita à nossa sede para receber essa camisa bonita e poder tirar onda com a turma. Ó, camisa padrão Gol do GE. E aí, pessoal, vou deixar aqui guardado, viu, Davi Lucas, sua camisa e também convidar o pessoal aí de casa para estar conferindo todas as informações no nosso portal GE Caruaru Região. Forte abraço para vocês, Eliakim. Até a próxima. Abraço, Matheus. Até a próxima, se Deus quiser. Olha, hoje, dia 7 de abril, é comemorado o Dia do Jornalista. Mais do que uma data festiva, é um dia para reforçar o nosso compromisso com a verdade. Em tempos de fake news espalhadas por todos os lados, o trabalho de apurar, checar e ouvir todos os lados é o que garante a credibilidade da informação. O repórter Joel Almeida mostra como o jornalismo profissional atua todos os dias
para que a mentira não ganhe espaço. Confira. Ela vem de diversas formas. WhatsApp, sempre por áudio, de texto principalmente. Grupo de família é um bocado. Instagram eu vejo muito por vídeo mesmo, muito por vídeo. E às vezes até no boca a boca mesmo a galera falando, principalmente geopolítica, vai. A galera costuma falar muito do boca a boca e quando você vai pesquisar assim, tá totalmente distorcida as notícias. A notícia falsa, ou como ficou mais conhecida, a fake news, atinge pessoas de maneiras diferentes, mas principalmente pelas redes sociais. No celular, principalmente, e muita coisa que não deveria e acontece muitas coisas que a gente não queria ver. Até golpe, né? Exatamente. Não, somente no portal de notícia mesmo assim, no Google mesmo. Quando vem alguma notícia para mim, alguma mensagem que eu desconfio, eu mando uma pessoa olhar para mim, olha aí para mim, se isso é verdadeiro ou se não é, aí depois é que eu envio para alguém. 90% dos brasileiros já caíram em notícias falsas. O dado faz parte da pesquisa do Instituto Locomotiva, que mostra que 8 a cada 10 pessoas no país já acreditaram em uma fake news. A pesquisa mostrou que 64% se tratava de venda de produtos, 63% sobre campanhas eleitorais, 62% sobre políticas públicas como vacinação. Outros 62% falavam sobre escândalos envolvendo políticos, 57% sobre economia e 51% de notícias falsas envolvendo segurança pública e sistema penitenciário. Há 35 anos, o Grupo Asa Branca combate as informações falsas com informação de qualidade, por meio de jornalismo profissional com dezenas de jornalistas incansáveis. Seja aqui na TV Asa Branca, nos nossos portais de notícia, o G1 e o GE Caruaru e região, e também na Rádio CBN, para que essa informação chegue até você, ela passa por um longo processo de apuração da notícia. E essa informação chega aqui de diversas formas, seja por WhatsApp, por telefone, por e-mail ou até por documento. Nosso time de produtores aqui e o nosso time de repórteres na rua, todo mundo checa essa informação. A gente confronta com informações de fontes oficiais, escuta os dois lados dessa notícia para só depois essa informação virar notícia. Por dia são veiculadas notícias checadas em mais de 1h30 de conteúdo regional no AB1 e no AB2. Resultado de um trabalho árduo e do compromisso com a verdade. Cada vez mais, com o advento da internet, a facilidade que tem de divulgação, seja nas redes sociais, sejam em blogs, isso aí aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Porque antes as pessoas tinham apenas o rádio, a TV como veículo de comunicação. Hoje em dia, com essa difusão da internet, está muito mais distribuída essa questão de informação, Qualquer pessoa cria um blog, cria um perfil em rede social e sai divulgando tudo quanto é notícia. Antes que a gente possa levar essa notícia ao ar, tem uma equipe que vai fazer a apuração realmente se aconteceu, seja com os órgãos competentes, seja com Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, hospital, onde foi. Então, a gente só divulga a notícia quando, de fato, nós fizemos a apuração. Não é porque alguém divulgou por aí que isso é verdade que aconteceu. Então, a gente tem esse filtro, tem esse cuidado para poder levar a informação, de fato, se ela aconteceu ou não, daquela forma. Aqui na Rádio CBN são mais de 6 horas de jornais e programas locais, em uma programação que não desliga 24 horas por dia. Para o jornalista e apresentador Magno Wendel, esse trabalho é um desafio em meio a tanta desinformação, mas o trabalho jornalístico se sobressai com credibilidade, imparcialidade e, sobretudo, com a verdade. A credibilidade está muito ligada a essa atuação do jornalismo. Eu digo isso por mim mesmo. Quando eu recebo qualquer informação que seja, que eu não sei muito bem qual foi a fonte, eu vou procurar em veículos de comunicação que têm credibilidade, que construíram uma trajetória de credibilidade ao longo do tempo, porque por meio desses veículos, como você citou, a CBN, a TV Globo, a TV Asa Branca, enfim, o G1, esses veículos eles construíram credibilidade ao longo do tempo. Então você sabe que se essa informação está sendo veiculada em um veículo de comunicação, em um meio de comunicação que tem credibilidade, então naturalmente você tem uma fonte para aquilo, você sabe de onde veio, sabe que passou pela atuação de profissionais jornalistas e isso faz com que você tenha mais certeza de que aquilo ali de fato é algo verdadeiro. A desinformação ela vai de encontro ao que espera-se desse cenário, A desinformação ela faz com que as pessoas tomem decisões erradas, com base em informações erradas e logicamente sejam manipuladas.
o profissional jornalista ele aparece nesse cenário, né, com fundamental importância. É ele que vai apurar as informações, é ele quem vai checar e perceber se aquilo tem fundamento e de que forma aquilo ali vai afetar a vida das pessoas. E aí, na dúvida, você já sabe, é só contar com a gente. Afinal, o jornalismo sempre conta a verdade. A gente sente mais firmeza nas notícias de televisão, de rádio. Eu só confio na TV. Eu passo na televisão, é assim. Parabéns para todos nós jornalistas nesse dia. Olha só, daqui a pouco tem o Panorama CBN. Hoje também é dia de combate ao bullying e à violência na escola. E o programa vai conversar com a psicopedagoga Catarina Ferraz. O Panorama começa às 2h na Rádio que Toca Notícia e você acompanha pelo 89.9 ou pelo canal da CBN Caruaru no YouTube. E o AB1 dessa terça-feira está terminando agora. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. A gente volta a se encontrar aqui na programação da TV Asa Branca. Ótima tarde para todos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.